Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje quero falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência com a ressonância harmônica ao longo desses 7 anos. A minha experiência. Sim, eu comecei a ressonância harmônica em janeiro de 2018 e foi um processo aí bem longo e onde muitas coisas aconteceram nesse caminhar aí de autoconhecimento e de expansão da consciência, onde a gente sim tem muitas catarses, onde a gente sim tem que se voltar profundamente para a gente mesmo, né? E isso não é tão simples quanto às vezes a gente pensa que é. E a gente se depara com partes nossas em profunda dor, a gente depara com partes nossas não tão boas quanto a gente pensa que são, e a gente se depara também com as nossas qualidades que a gente também não é ensinado nem é acostumados a olhar, né? Que são os nossos potenciais também. Então, na verdade, a gente não se conhece. E para a gente se conhecer, eu sempre digo que precisa tempo, precisa dedicação, precisa terapia, precisa autoavaliação, autopermissão, autoperdão, né? E o autoamor, né? O amor próprio também, que a gente também, na maioria das vezes, não se ama, não se aprecia, não se permite. Então, tudo isso faz com que a gente, na verdade, fica um ser que tá encausulado, né? Dentro de um casulo e a gente não consegue sair dali, não consegue se ver diferente, não acredita que pode fazer algo diferente. E se eu não acredito que eu posso fazer algo diferente, eu de fato não vou conseguir fazer diferente, porque não tem como, né? O nosso mundo é aquilo que a gente acredita. E cheio de traumas, medos, dores, né? E decepções, tristezas, a gente não consegue realizar nada, a gente não acredita que pode, porque a gente vive naquele meio de frustrações e medo o tempo todo. E desde muito cedo a gente aprende a se comportar de uma forma onde a gente é aceito. Então eu lembro que desde menina eu era a menina boazinha, né? Então eu percebi em algum momento que sendo a menina boazinha eu era aceita. Só que isso fez com que eu criasse cada vez mais máscaras e fui cada vez mais me distanciando de mim. E as minhas tristezas começaram a vir, mas eu não sabia também nem de onde. E o processo da RH, ele faz com que a gente vai nesses pontos, né? Vai acontecendo essas limpezas profundas, onde vai fazer com que a gente, de alguma forma, meio que seja levado para esses pontos de traumas, de medos, para esses pontos de travas, né? Para essas percepções daquilo que a gente realmente é, né? E aí a gente percebe que não é tão bom quanto quer ser, ali a gente percebe que a gente criou máscara para ser aceito, e ali a gente percebe que sim, a gente carrega também muitas dores dos nossos ancestrais. Porque sim, nós somos parte dos nossos ancestrais. Então, se você, assim como eu, né, encontrou a RH ou alguém te trouxe a RH como uma ferramenta, se você está estudando, se você já faz a ressonância harmônica, eu super indico você fazer terapias aliado a RH, a ressonância harmônica. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. E isso o professor Hélio também fala, que a gente sim deve buscar todos os meios, né, para ativar essa ferramenta, que a gente deve buscar todos os meios para se conhecer, para se curar, para se conectar, para se perceber de fato como a gente é, sem os véus, sem as máscaras.
Então, sim, as terapias são hiper, mega, super importantes, né? Eu posso usar o meu exemplo, porque teve alguns momentos em que eu não entendia o que estava acontecendo. Então, as terapias profundas, energéticas e espirituais, as terapias sistêmicas, elas me trouxeram essas curas, essas percepções, esse entendimento do que estava acontecendo comigo, certo? E levando para a terapia sistêmica foi muito importante porque a gente chega a um determinado ponto que a gente percebe que a gente precisa olhar para pai e mãe, né? Que a gente tem toda essa ancestralidade que eu comentei, que a gente está muito conectado, que na verdade a gente é metade pai, metade mãe, e que sim, a gente carrega essas dores deles, e que sim, a gente também pode sair disso, mas para sair disso eu preciso entender o meu sistema familiar, né? E aí, em determinado ponto, eu vou entender que eu não sou mais nem menos, mas que eu posso fazer um pouquinho diferente para ir liberando, né, essas dores que já não precisam mais ser carregadas, né? Que com a consciência que a gente vai tendo e com as terapias, né, a gente vai se libertando dessas amarras, desse sistema que já não serve mais, aonde com o tempo a gente vai agradecendo toda essa força e vai percebendo que o que não serve mais a gente pode ir soltando, né? E com isso a gente vai liberando todo o sistema ancestral também, né? De duas situações bem importantes assim, relacionada às terapias profundas que me levaram a entender o que estava acontecendo comigo. Uma delas foi que em um tratamento profundo eu percebi que eu em vidas passadas tive uma experiência de morrer em trabalho de parto aos 30 e poucos anos, e ali então eu entendi uma tristeza profunda que eu carregava, né? Um luto não vivido, uma culpa de não poder ter feito diferente que eu sentia, né? Então era algo assim muito profundo e eu não sabia por que eu sentia isso. Então, dentro dessas terapias energéticas e espirituais mais profundas, e nisso foi com a metodologia do manoterapeuta que me levou nesses pontos, foi muito, muito importante, certo? Que me trouxe assim um entendimento, né? E foi todo um tratamento de tratar mesmo essas energias e de elaborar um pouco mais toda essa minha história. Outra percepção que eu tive também numa terapia bem profunda com o Mano Sense foi de uma dor ancestral que eu carregava, né? Da parte do meu pai. Então, eu acessei essa dor do meu pai que eu estava carregando, né? O meu pai, ele, desde que eu me conheço por gente, ele sempre foi muito doente e ele tem ainda essa questão de muita dor de cabeça, desânimo. Então, desde muito cedo eu via meu pai na cama com dores de cabeça, desanimado, né? E isso se estendia, às vezes, uma manhã inteira, o dia inteiro que ele ficava ali, às vezes 2, 3 dias. E isso estava me acontecendo a cada pouco, só que eu não tinha como, não sabia por que isso acontecia, eu não tinha noção, né? Isso me startava a cada 2, 3 meses, essa dor de cabeça, esse desânimo, e eu sem motivos de ter isso. E aí, então, dentro dessa terapia do Mano Sense, de rastrear e tratar espiritualmente tudo isso, né? Ali eu entendi tudo isso. E ali então eu tratei tudo isso e eu tive também essa clareza junto, essa consciência. Então essa libertação aconteceu, que é onde a gente vai então saindo daquelas dores que a gente não precisa mais carregar, que de fato não servem mais. Outra percepção que eu tive com a terapia sistêmica foi relacionada à minha mãe,
né? Então é muito, muito profundo todas essas terapias. E dentro dessa terapia sistêmica, eu percebi que eu estava querendo devolver o amor que a minha mãe dava para mim, eu queria devolver de volta para ela. Ao invés de compartilhar para o mundo, para fora, para as pessoas, enfim, né, para o mundo, eu queria devolver. Então, também foi um entendimento e uma percepção muito importante, porque eu estava travando a minha vida. Eu queria devolver uma coisa que não faz sentido, né? Por que devolver amor para a mãe? O amor de pai e da mãe, eles nunca vão cobrar da gente. Pelo menos em sã consciência não, né? Alguns até cobram, são manipuladores, né? Então, também foi algo assim muito incrível. E tudo isso se deu por eu ter feito a ressonância harmônica. Porque foi através dessa ferramenta que eu tive coragem de continuar aprofundando e indo atrás de buscar entender tudo isso e perceber tudo isso e trazer tudo isso, né, na minha vida prática diária, esses entendimentos e aos poucos colocar na prática mesmo, né, o que não é fácil, mas é um trabalho de formiguinha. Então, isso, foi isso que aconteceu durante esse período todo. E relacionado às coisas boas, então agora, eu olhando para trás também, muitas coisas que eu queria aconteceram de fato. E muitas das coisas que eu queria aconteceram e não fluíram. E muitas coisas que eu queria fluíram. Em 2021 eu conheci uma terapia muito incrível que é o manoterapeuta. E aquilo me encantou tanto, que até comentei aí durante o vídeo que foi através dessa ferramenta que eu, né, entendi muitas coisas. E aquilo me encantou, porque o manoterapeuta trabalha todas as nossas bases, o mental, emocional, espiritual, energético e físico. E essa ferramenta fez com que eu entendesse algumas coisas que a RH, a ressonância harmônica, estava me trazendo, né? Tava tipo assim, batendo ali, a onda bate, né? E vai mexendo naqueles pontos. E então a ferramenta do manoterapeuta fez com que eu entendesse esses pontos através deste tratamento profundo, energético e espiritual. E aquilo tudo me encantou muito. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu queria ser uma terapeuta que trabalhava com isso, eu queria levar isso para o mundo. E aí dentro desse curso, dentro do Espaço Humanidade, tem a possibilidade de se tornar um manoterapeuta parceiro. E hoje eu sou um manoterapeuta parceira. E aí eu estava revisando esses dias, né, me examinando ao longo desse processo meu de autoconhecimento, ao longo do tempo da RH. Eu lembro que lá, só não vou lembrar mais qual foi a onda, mas lá na terceira ou quarta onda, eu pedi que eu queria ser uma terapeuta, queria ser uma top terapeuta. E aí eu lembrei, nossa, que incrível, isso aconteceu, isso está acontecendo. Claro que a gente sempre está se aprimorando, tem sempre muito para aprender, mas tipo assim, hoje eu percebo que eu consegui muitas coisas que eu pedi também, né? Então, é algo assim que foi muito desafiador, mas que foi muito importante. Então é isso, sabe, gente? Eu queria, assim, trazer um pouquinho para você que é ressonante ou para você que está pensando em fazer a ressonância harmônica. Se você está fazendo, em primeiro lugar, parabéns, porque a ressonância não é para qualquer um. É para quem quer olhar para si, é para quem quer buscar cada vez mais expandir realmente a consciência, é para quem quer sair do mesmo estado que está. Então, parabéns. E uma super dica faça terapia aliada, né, à ressonância harmônica, para que esse processo para você se torne um pouco mais leve, porque sim, coisas acontecem.
E se a gente não passar por essas fases, não tem como expandir, não tem como dar um salto. Porque a gente precisa olhar para essas nossas dores, né? Para essas nossas encrencas que a gente tem, né? No nosso sistema, no nosso ser, nos nossos arquivos. E se você tá pensando em fazer, faça, estude, né? Acompanhe aí as palestras do professor Hélio Couto. Ele tem, né, os sites oficiais, super indico, né? E deixa aqui também nos comentários se você tem uma dúvida, se você é ressonante, se você está pensando em fazer. Então, acho que é isso, sabe? Eu queria trazer um pouquinho assim, para compartilhar mesmo, né? Pode ser que sirva para alguém, embora somos muito únicos e cada um vive num universo particular, né? E cada um vai respondendo a vida, a situações de uma forma muito diferente, muito únicas. Mas também semelhante atrai semelhante. Então, por alguma ressonância, você caiu nesse vídeo, então também algo pode ser importante que eu tenha dito aqui e possa servir para uma reflexão. E eu posso dizer assim que a ressonância harmônica, ela realmente é uma ferramenta de expansão de consciência, né? Ela é uma ferramenta que me levou a muitas outras portas e que está me levando ainda, né? Então, a gente vai vivendo, só que a ferramenta da ressonância harmônica, ela tende a nos acelerar, se a gente não pôr muito o pé no freio, se a gente né, perceber que deve enfrentar os desafios. E claro que a gente põe o pé no freio. Eu mesmo sei que eu fui uma pessoa hiper mega resistente em muitas situações, em muitas coisas. Mas uma hora a gente, né, tem que olhar para aquela ferida, uma hora a gente tem que olhar para aquela dor, uma hora a gente tem que sair da zoninha de conforto e continuar, né? E é isso. Um grande abraço, de verdade. Eu espero ter contribuído um pouquinho assim com você. De verdade. Um abraço carinhoso. Aqui quem fala é Patrícia Terapeuta. E até mais. Beijo.